Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje eu vou falar para vocês sobre as 4 gerações do sequenciamento de DNA. Sequenciamento de RNA também, né? Mas aqui sequenciamento de DNA. Eu não sei porque, por alguma razão, eu tenho recebido bastante perguntas lá no Instagram sobre essas 4 gerações, ou as 3 principais gerações do sequenciamento de DNA, das técnicas de sequenciamento, e eu vou explicar para você nesse vídeo, para você saber como elas surgiram, por que elas surgiram, onde que elas têm vantagem e desvantagem e principalmente quais aplicações são mais recomendadas para cada uma dessas gerações. Beleza? Então a gente se vê já já depois da vinheta. Enquanto roda a vinheta, você se inscreve aí no canal, a gente se vê já já. Muito bem, vamos começar, mas antes de começar quero dar os recadinhos aqui como sempre, falando novamente sobre o Clube do DNA. Se você ainda não conhece o Clube do DNA ou CDNA, é a escola online de biologia molecular que vai te ajudar a levar você para o próximo nível profissional aí. Se você está na área de qualquer área de ciência da vida e quer se capacitar, quer se diferenciar profissionalmente, você precisa saber sobre genética, você precisa saber sobre biologia molecular, que é uma técnica, que é uma disciplina, uma área que está deixando de ser um diferencial profissional e está passando a ser um pré-requisito. As empresas estão buscando profissionais que entendam dessas tecnologias, dessas técnicas aqui. E o Clube do DNA é o melhor lugar para você aprender aí biologia molecular. Você vai aprender de forma online, então você assiste aí no seu ritmo, como você quiser, de onde você quiser, pode baixar as aulas, assistir a gravação das aulas. Você pode aprender aí da maneira que você achar melhor, lembrando que o clube nós temos aí aulas toda semana, algumas são gravadas, outras são ao vivo. Agora nós estamos fazendo uma série de aulas gravadas ali, nesse momento, sobre CSI da vida real. É um curso completo sobre perícia criminal voltado para a genética forense. Tem apostilas, tem certificado das aulas que você assistiu, dos cursos que você concluiu. Você pode fazer o download das aulas e, claro, você pode testar o clube gratuitamente. Se você não conhece o clube, vai lá, testa gratuitamente por 7 dias. Assiste o que você quiser assistir lá, vê se você gosta. Se você gostar, continua. Se você não gostar, pode cancelar. O clube tem aulas avulsas, assim como acontece aqui no YouTube, mas tem cursos completos também de vários temas lá. Como eu falei agora, atualmente nós estamos terminando de colocar o curso sobre genética forense para quem quer se tornar um perito e pretende saber mais sobre essa área. Beleza? Dito isso, vamos ao tema central da nossa aula de hoje. Só um aviso antes de a gente começar, é que nesse vídeo aqui eu não vou explicar como as técnicas de sequenciamento funcionam, porque já tem essas aulas aqui no Universo da Biomol. Eu vou deixar os links, conforme eu for falando das técnicas, eu deixo o link aqui em cima para você acessar. Se você quiser saber sobre o sequenciamento de Sanger, sequenciamento de nova geração, você vai lá e assiste as aulas completas que estão aí no canal já. Então não vou explicar aqui como as técnicas funcionam. A gente vai dar uma visão geral sobre as diferentes gerações das técnicas de sequenciamento, o que tem de vantagem cada uma delas, as características e quais aplicações são mais compatíveis com cada uma dessas técnicas. Então vamos lá, sequenciamento. Sequenciar DNA, sequenciar significa determinar a ordem na qual os nucleotídeos estão presentes na molécula de DNA. Isso que você quer saber a ordem de nucleotídeos que estão presentes ali na molécula. E para isso, para você conseguir fazer isso, para ser possível determinar a ordem de nucleotídeos de uma molécula, existem diferentes técnicas que vêm sendo desenvolvidas desde a década de 70. Começou o desenvolvimento da primeira geração de sequenciamento lá na década de 70 e até hoje essas tecnologias continuam em desenvolvimento, certo? Então tudo para a gente descobrir a sequência de nucleotídeos aí. E com isso, sabendo a ordem de nucleotídeos de uma molécula de DNA, dá para fazer muita coisa, dá para fazer quase todo tipo de aplicação compatível com biologia molecular. A gente vai ver um pouco sobre isso aqui, mas tem essas explicações também nas aulas das técnicas que eu falei aí, que eu já gravei aqui no canal. Vamos falar aqui um pouco sobre a evolução dessas técnicas, como que a gente saiu da primeira geração e está caminhando para a 4ª geração agora. Tudo começou lá na década de 70, entre o ano de 76 e 77 mais ou menos, quando Frederick Sanger desenvolveu uma técnica de sequenciamento, uma técnica de biologia molecular muito perspicaz, muito inteligente, capaz de descobrir a ordem de nucleotídeos da molécula,
que carrega o seu nome, que é a técnica de sequenciamento Sanger. Ela, apesar de ter sido desenvolvida lá atrás, ela é utilizada até hoje e ainda continua sendo considerado o padrão ouro para algumas aplicações. Então ela é muito utilizada até hoje, apesar de que já muitas das outras técnicas das outras gerações consumiram, canibalizaram as aplicações que eram feitas na primeira geração, ainda assim tem muita coisa que é feita aqui com sequenciamento Sanger. Aí, muitos anos depois, quase 30 anos depois, que veio a segunda geração, que também é chamado de sequenciamento de nova geração, sequenciamento de próxima geração, sequenciamento de segunda geração, que aí pode ser abreviado por NGS. São as técnicas de NGS no começo dos anos 2000. Um pouco mais tarde, no final da década, foi desenvolvida a terceira geração de sequenciamento, que aqui diferencia, a gente vai falar da diferença entre elas, né, mas principalmente da segunda para a terceira geração é o tamanho dos fragmentos e como os fragmentos são sequenciados também. E a quarta geração, que é a geração que está em desenvolvimento nesse momento, que em algum momento aí vai sair coisa nova e a gente vai ficar sabendo. Beleza? Então vamos lá, vamos destrinchar cada uma das técnicas, cada uma das gerações aqui, começando com o sequenciamento Sanger. Sequenciamento Sanger, ele tem umas vantagens muito interessantes, né? Você consegue sequenciar fragmentos relativamente longos, de até 1000 pares de base. É difícil chegar nos 1000 pares de base, mas teoricamente dá para chegar a sequenciar fragmentos de até 1000 pares de base e com uma qualidade muito, muito boa. O problema do sequenciamento Sanger é a throughput, a capacidade de gerar dados, né? Que não é muito grande, consequentemente aumenta o preço do sequenciamento. Mas a técnica funciona assim, né? Eu falei que eu não vou explicar, né? Mas isso aqui só dá um overview. Aqui o processo de sequenciamento ele acontece como o passo de extensão da PCR. Nós temos um DNA mold, que é o que está sendo sequenciado, um primer ligado na extremidade, uma DNA polimerase incorporando nucleotídeo. É isso que vai acontecer aqui ao longo desse sequenciamento. A diferença é que ao longo desse sequenciamento não só os nucleotídeos convencionais são utilizados, né, na síntese das novas moléculas, mas tem os nucleotídeos modificados, chamados de deoxinucleotídeos. Toda vez que esse nucleotídeo, que está misturado ali no meio dos nucleotídeos normais, ele é incorporado, a reação para. A DNA polimerase ela para de incorporar nucleotídeo, gerando, portanto, fragmentos de vários tamanhos. Fragmentos completos que foram sequenciados, né, que foram sintetizados até a sua totalidade, fragmentos que foram sintetizados até a penúltima posição, a penúltima base, fragmentos que foram sintetizados até a antepenúltima e assim gerando fragmentos de todos os tamanhos, é o que permite o sequenciamento acontecer, né? De novo, vou deixar o link aqui em cima para você assistir essa aula aí, assistir a aula de como funciona o sequenciamento Sanger, que está explicado em detalhes aqui, eu não estou explicando, você vê ali como é que funciona. Mas no final das contas, lá atrás, quando foi desenvolvido, eram 4 reações que aconteciam ao mesmo tempo, né? Cada uma dessas reações utilizando um dideoxinucleotídeo, aquele nucleotídeo modificado, que parava a reação em uma determinada base. Aqui no caso, os dideoxinucleotídeos utilizados na reação eram as adeninas. Nessa outra reação aqui, nesse outro tubo, guanina, essa citosina e timina. Então aqui, todos os fragmentos possíveis em terminar com adenina eram gerados. Aqui todos os fragmentos possíveis terminados em guanina eram gerados. Aqui com citosina e timina. Aí, o que o Frederick Sanger fez foi pegar cada um desses 4 tubos e corrê-los individualmente em eletroforese. Cada um aqui numa canaleta da eletroforese, num pocinho da eletroforese, né? Num gel de poliacrilamida de altíssima resolução. Gerando aí as bandas referentes a todos os tamanhos possíveis de fragmentos. Então, por exemplo, esse último fragmento aqui é o menor fragmento de todos que foi gerado nessas 4 reações aqui, ele terminava com uma timina. Eu sei que esse fragmento aqui terminava com uma timina. O segundo fragmento menor que foi gerado, né, o segundo menor aí, eu sei que ele terminava numa guanina. O terceiro numa citosina e assim por diante. Então o processo de sequenciamento ele poderia ser feito por meio da geração de todos os fragmentos possíveis de serem gerados, aí cada um terminando num nucleotídeo específico. Certo? Era um trabalho do caramba, né? Fazer isso aqui para cada um dos nucleotídeos, 4 tubos para sequenciar uma molécula. Para cada fragmento a ser sequenciado era necessário 4 dessas reações que eram colocadas numa eletroforese, analisadas individualmente aqui para gerar a sequência. E não era uma eletroforese como a gente faz hoje, né? Eram aparatos muito grandes, em gel de poliacrilamida. Aqui utilizava marcadores radioativos para conseguir identificar a banda. Então é um processo muito, muito complexo. Mas, e aqui está uma foto, né? Aqui já está num filme, é o resultado da eletroforese já num filme, mas para você ver como era, olha o tamanho do gelzão aqui, olha cada bandinha dessa aqui, era um fragmento gerado, né?
Eu não sei se aqui, por exemplo, eram os 4 nucleotídeos separados, né? Não sei qual que é aqui, mas pensa bem, analisar um negócio como esse aqui, tirar uma sequência de um fragmento a partir de uma foto como essa. Demorado, grande, trabalhoso. Mas aí a tecnologia evoluiu e foi possível marcar cada nucleotídeo individualmente com um fluoróforo, cada nucleotídeo recebendo um fluoróforo de uma determinada cor. O que permitiu juntar aquelas 4 reações em um tubo só, né? Você não precisava fazer eles separadamente mais, porque cada nucleotídeo aqui, ou cada dideoxinucleotídeo, nucleotídeo modificado, recebia um corante de uma cor diferente, um fluoróforo de cor diferente. Aí é possível fazer as 4 reações num tubo só e analisar numa única eletroforese, não em 4, né? E aí o processo de sequenciamento segue o mesmo raciocínio. Aí a tecnologia continua evoluindo. Em vez de fazer esse processo num gelzão grande de poliacrilamida, como a gente conhece, é possível fazer dentro de um capilar, que é uma eletroforese, exatamente como a gente conhece. Fragmentos vão migrar de acordo com o peso molecular do polo negativo para o polo positivo, por dentro de uma malha, que no caso não é um gel, uma solução que está aqui dentro de um capilar, mas os fragmentos vão ser separados. Exatamente como acontece aqui, acontece uma estrutura muito menor, que é um capilar. Os fragmentos vão migrar, existe um laser aqui que vai citar a fluorescência desses nucleotídeos e um detector dessa fluorescência para traduzir cor em letra, né? em sequência de nucleotídeo, GA, G, TA, assim por diante. E tudo isso aqui está associado a um computador que vai facilitar muito as análises, gerando aqui o eletroferograma, o resultado do sequenciamento. Isso é assim que é feito hoje em dia, né? Não é feito mais um gel, não é feito mais como eu mostrei anteriormente. Isso é assim que funciona hoje em dia. A primeira geração hoje de sequenciamento acontece por meio de eletroforese capilar, um sistema automatizado associado, ligado a um computador, gerando o eletroferograma, facilitando muito as análises aí. E aqui está a foto de Frederick Sanger, que desenvolveu essa tecnologia, essa técnica aí, né? Aquela primeira, né? Não a que eu mostrei agora, mas o racional da tecnologia, da técnica de sequenciamento, foi ele. Interessantemente, esse homem é uma das 5 pessoas, das únicas 5 pessoas do mundo que ganharam 2 prêmios Nobel. Ele ganhou um por desenvolver a técnica de sequenciamento Sanger e ele descobriu a sequência de aminoácidos da insulina, se eu não me engano. Então ele recebeu 2 prêmios Nobel em Química. E foi através do sequenciamento Sanger, por meio do sequenciamento Sanger, que o projeto Genoma Humano, pelo menos o primeiro rascunho dele, né, publicado lá em 2001, foi realizado. Tudo esse genoma gigantesco, né, com 3 bilhões de pares de base, aí, que é o nosso genoma, ele foi sequenciado por meio do sequenciamento Sanger, pelo menos até o primeiro rascunho, que é muita coisa para ser sequenciado numa técnica tão demorada, tão cara, né, tão difícil de ser realizada. E aqui eu estou mostrando um dos sequenciadores, é um sequenciador antigo, né? É um equipamento antigo de sequenciamento Sanger. Esse equipamento aqui ele foi muito utilizado ao longo do projeto de Genoma Humano. O projeto de Genoma Humano teve 2 vertentes, uma que foi uma iniciativa pública e anos depois surgiu uma iniciativa privada no laboratório de Craig Venter. Então eles, nesse laboratório desse pesquisador, além de ser um pesquisador, ele é um homem de negócios também, eles tinham 300 dessas máquinas aqui, ó, rodando dia e noite sem parar para fazer o sequenciamento acontecer. Essa aqui é uma das máquinas do laboratório dele mesmo, antiga, né? Você sequenciava acho que até 500 pares de base só por vez e rodava 24 horas por dia sequenciando o genoma humano. Aí. E no final das contas eles foram publicados aí basicamente ao mesmo tempo, né? Aqui uma máquina mais moderna, só para você visualizar, porque se você nunca viu, isso aqui é um sequenciador mais moderno aí da Thermo Fisher, da Applied, né? Que é o 3500. Beleza, e quais são as aplicações compatíveis com o sequenciamento Sanger? Então o sequenciamento Sanger ele pode ser utilizado para sequenciar fragmentos pequenos, DNA, regiões pequenas de DNA, porque aí vale a pena financeiramente, é um resultado de altíssima qualidade e fica um custo aceitável, já que o fragmento ele não é tão grande. Se for um fragmento muito grande, um gene, um genoma, aí já não vale a pena ir para o sequenciamento Sanger. Ele é interessante também para você verificar dados gerados por outras técnicas de sequenciamento, terceira geração, segunda geração. Para fazer a confirmação de edição gênica também é interessante, né, porque você não precisa sequenciar fragmentos muito grandes. Fez uma técnica de CRISPR, uma modificação via CRISPR, por exemplo. Quer confirmar se funcionou aquela modificação? Pode ser por sequenciamento. Não necessariamente, mas pode ser. Aí pode ser por sequenciamento Sanger. Identificação de linhagem celular também. Isso é uma coisa que as revistas vêm pedindo bastante para os pesquisadores, confirmar que aquela linhagem celular num cultivo celular que foi utilizado no experimento é de fato o que se espera que seja, né? aquela linhagem que foi dita
foi utilizada no experimento. Então você pode confirmar e identificar essas linhagens por sequenciamento Sanger também. Só uma observação aqui para a gente passar para a próxima geração, é que a reação de sequenciamento é diferente de análise de fragmento. Por que eu quero dizer com isso? Essas máquinas, esses sequenciadores, esses eletroforeses capilares que eu mostrei para vocês, né, no desenvolvimento da tecnologia, essas máquinas elas têm a capacidade de fazer o sequenciamento Sanger, que é o que eu estou mostrando, mas elas também podem ser utilizadas para fazer eletroforese. Você faz uma PCR e utiliza ela para fazer uma eletroforese. Assim como você faz uma eletroforese num gel de agarose, você pode fazer eletroforese num capilar, num equipamento como esse. Então são duas aplicações completamente diferentes feitas, realizadas nesse mesmo equipamento. E por elas serem realizadas dentro desse mesmo equipamento, muita gente mistura, né, a reação de sequenciamento e a análise de fragmento, que são coisas diferentes. Um é reação de sequenciamento, o outro é eletroforese, de um produto de PCR, por exemplo. Certo? Beleza, aí passamos para a segunda geração, NGS, sequenciamento de nova geração, lá desenvolvido em 2004, 2005 mais ou menos. O que tem de diferente da primeira geração para a segunda geração? Primeiro, nós temos aqui uma mudança de tecnologia. O processo de sequenciamento é completamente diferente, tem nada a ver com o que eu mostrei ali atrás. O sequenciamento de primeira geração, eu falei para vocês, tem a capacidade de gerar fragmentos de altíssima qualidade, muito bom, só que são fragmentos pequenos, não dá para gerar fragmento muito grande, né? Até 1000 pares de base. Não dá para gerar fragmentos muito grandes, mas principalmente o throughput, a capacidade de gerar dados é muito pequena. Você não consegue sequenciar vários fragmentos ao mesmo tempo, não dá. A técnica ela é limitada e, consequentemente, o custo de sequenciamento por base ou por fragmento ele é alto, né? O throughput é baixo e, consequentemente, o custo é alto. Já no NGS, o NGS veio para mudar justamente isso aqui. Nós conseguimos fazer uma produção em larga escala, sequenciar muito dados, sequenciar vários fragmentos todos ao mesmo tempo, aumentando muito o throughput, aumentando muito a capacidade de sequenciamento, de gerar dados, consequentemente diminuindo o custo. É o que está escrito aqui. Então, a amplificação em massa de fragmentos de DNA e depois da amplificação, esses fragmentos são sequenciados em massa também. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vários fragmentos pequenos, de 200, 300, 400, até 600, 700 pares de base, todos sendo sequenciados ao mesmo tempo, né, numa única reação. Geralmente, aqui esses fragmentos eles vão ficar entre 250 e 350 pares de base. Geralmente, esses fragmentos são gerados. Já que você consegue agora, na segunda geração, gerar muito dado e com um custo menor, o que aconteceu? Várias aplicações que eram realizadas por sequenciamento Sanger ou por outras técnicas, tipo PCR mesmo, PCR em tempo real, microarray, passaram a ser realizadas no sequenciamento de nova geração. Passou a ser viável utilizar essa técnica para outras aplicações que antes eram só realizadas por outras técnicas, inclusive sequenciamento Sanger, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Identificação de variantes genéticas em grande escala, análise de metagenoma, análise de transcriptoma, aí você consegue fazer isso tudo agora pela segunda geração. Identificação de mutação somática em câncer, né? Aqui a limitação está relacionada com a escassez do alvo, né? Fica difícil você identificar um alvo muito raro, né? Uma mutação somática, por exemplo, um alvo que pode ser muito raro por PCR em tempo real, por sequenciamento Sanger, mas por NGS dá, porque você gera tanto dado que você acaba identificando aquele alvo ainda que ele esteja em baixa frequência numa população. Então aqui está o sequenciamento NGS, né, comparando os dois. Então o Sanger você gerava menos dado, um custo mais alto e uma técnica de sequenciamento totalmente diferente que a NGS. NGS muitos dados de vários fragmentos pequenos, todos ao mesmo tempo, diminuindo o custo por base sequenciada. O fluxo de trabalho de NGS, a segunda geração, ela segue basicamente esses 4 passos. O primeiro passo é a biblioteca, você construir uma biblioteca, pegar o seu DNA, a sua amostra de DNA ou de RNA, gerar fragmentos dessa amostra, picotar ele de alguma maneira ou selecionar fragmentos de interesse, fragmentos pequenos que caibam na tecnologia de sequenciamento, que eu falei que lembra, geralmente vai ficar entre 250 a 350 pares de base, pegar essa biblioteca de fragmentos que você gerou de alguma maneira, amplificar, vai fazer uma PCR diferentona aqui desses fragmentos. Esses fragmentos amplificados vão ser sequenciados para posteriormente serem analisados na análise dos dados. Cada tecnologia vai utilizar uma técnica diferente de sequenciamentos e varia de empresa para empresa, e a análise dos dados ela passa a ser mais complexa porque você está gerando muito dado ao mesmo tempo. Não é um fragmento de 500 pares de base, mas que você está analisando. Você está talvez analisando 200 milhões de fragmentos ao mesmo tempo.
sei lá, pode ter alguns bilhões de pares de base sendo sequenciados ao mesmo tempo. Então exige uma análise mais complexa, um poder computacional maior aqui para fazer essas análises. É aí que entra a bioinformática. No caso da Illumina, né, que é acho que o principal player no mercado aí de sequenciamento de nova geração, ela tem duas tecnologias, ou três tecnologias diferentes aí para sequenciamento, mas a mais antiga, mais utilizada, talvez a mais utilizada até pouco tempo atrás pelo menos, é que esses clusters, cada cluster desse aqui é um fragmento de DNA a ser sequenciado, ele está passando por um processo parecido com a extensão da PCR também, uma DNA polimerase, primer, nucleotídeo sendo incorporado, e toda vez que o nucleotídeo é incorporado aqui, cada nucleotídeo está marcado com um fluoróforo diferente, esse fluoróforo ele é detectado toda vez que a incorporação acontece. Então nesse grupo de amostras de fragmentos aqui, estão sendo incorporados um nucleotídeo que emite luz azul, nesse aqui um nucleotídeo que emite luz verde, esse aqui é vermelho, esse aqui é amarelo, e o equipamento ele vai acontecendo esse processo aí para milhões de fragmentos ao mesmo tempo, o equipamento ele vai capturando essa formação de luz, traduzindo isso em nucleotídeos, né? De vários fragmentos, milhões de fragmentos, todos ao mesmo tempo, né? E essa troca de luz, toda vez que incorpora o nucleotídeo, tem troca de luz e o equipamento vai capturando essa informação e traduz isso em sequência de nucleotídeos. O outro plano importante aí no sequenciamento de nova geração é o Ion Torrent, que faz um processo em massa também, assim, um processo de síntese desses fragmentos que estão sendo sequenciados em massa também, em grandíssima quantidade, só que aqui o processo de identificação não é por luz, é por variação do pH. Toda vez que o nucleotídeo é incorporado, o pH da solução cai e eles detectam essa variação de pH. Aqui no caso, falei, Illumina utiliza três tecnologias diferentes, né? Uma delas é essa que eu mostrei para vocês. Tem uma outra que utiliza, em vez de 4 fluoróforos diferentes, aqui utiliza 2 fluoróforos, e tem outro método que é por variação do sinal elétrico, ele consegue fazer a identificação. Bom ter aula sobre isso aí no canal. Acho que sobre esse terceiro método, acho que só tem no clube DNA, acho que não tem no canal, mas tem no clube do DNA. E aqui eu coloquei a foto, né, de um equipamento antigo, um dos primeiros que foi desenvolvido, sequenciamento de nova geração, é o 454. Esse aqui não foi o primeiro, exatamente o primeiro, mas foi uma versão anterior desse daqui, que foi o primeiro de todos, antes da Illumina, antes de Ion Torrent, antes desses equipamentos que você conhece. E aí eu coloquei o portfólio da Illumina aqui só para mostrar os equipamentos modernos também, né? Que variam aí de capacidade, pouca capacidade de sequenciamento até altíssima capacidade de sequenciamento, que esses equipamentos. E o que dá para fazer com o NGS? Dá para fazer muita coisa, como eu falei para vocês, como tem um custo menor e alto rendimento, dá para fazer muitas aplicações. Eu coloquei algumas aqui, sequenciamento de genoma, de exoma, de transcriptoma, de metagenoma, fazer identificação de variante de novo, que é a identificação pela primeira vez de uma variante então até então não conhecida, análise de transcriptoma, codificação de expressão gênica, sequenciamento de metagenoma, que eu falei lá atrás, né? Identificação de mutação somática em câncer, está sendo muito utilizado para essa aplicação aqui. Identificação de variantes estruturais em grande escala, tem um monte de coisa que dá para fazer aí com o NGS. Aqui são alguns exemplos apenas. E aí a gente passa para a terceira geração, começou ali mais ou menos em 2009, né, com o PacBio, e desenvolveu um equipamento que tem a capacidade de sequenciar diretamente um único fragmento de DNA e de um tamanho muito grande. Porque até NGS, o que nós tínhamos? Sequenciamento de várias cópias de um mesmo fragmento pequenininho. É um fragmento de 250 pares de base que passou por uma PCR. Esse produto de PCR desse fragmento, ele é sequenciado. Isso acontece em larga escala para vários fragmentos ao mesmo tempo. Que tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. A PacBio veio com uma tecnologia que, em vez de você fazer cópias de um mesmo fragmento para ele ser sequenciado, não precisava fazer cópia. Você pega o fragmento direto lá da sua biblioteca e coloca ele para sequenciar diretamente sem passar por uma PCR antes. Além disso, não eram fragmentos de 250 pares de base, fragmentos de milhares, e tem tecnologias que permitem até milhões de pares de base serem sequenciados de uma única vez sem ter que fragmentar. Então aqui a mudança principal de sequenciamento está baseada na síntese para um sequenciamento em tempo real, sequenciamento direto, né? Sem necessidade de amplificação. Então leitura direta, sem a necessidade de amplificar, sem passar por uma PCR antes e gerando fragmentos muito longos aí. E dá para fazer isso de diferentes maneiras, né? O que utiliza a Oxford Nanopore, que é a detecção de mudança na condutividade elétrica, que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, mas tem o da PacBio também, que é a detecção de incorporação de nucleotídeo fluorescente em tempo real, de fragmentos diretos sem amplificação, como eu falei anteriormente.
Então, permitindo as sequências muito longas. Isso é muito interessante, você sequenciar fragmentos muito longos sem ter que fragmentar, é interessante em alguns casos. Por exemplo, se você vai fazer a montagem de genomas complexos, como o genoma humano mesmo, ou de algumas plantas, de organismos mais complexos, é interessante você ter sequências longas sequenciadas, sem ele estar fragmentado, né? Você consegue fazer essa montagem de uma maneira mais adequada. E, por exemplo, serve também para você fazer a identificação de variantes genéticas em regiões difíceis de serem sequenciadas. Tem região que é difícil de ser sequenciada, é difícil você pegar um primer e colocar ali, ou fragmentar e sequenciar aquela região. Se você tem um fragmento longo sendo sequenciado, você não precisa passar por nenhum processo de amplificação daquele fragmento. Ele vai ser sequenciado diretamente, favorecendo aí um resultado, né? No geral, assim, para você ter bons resultados mesmo, em alguns casos é interessante combinar as duas tecnologias, segunda geração e terceira geração, combinar fragmentos pequenos e fragmentos longos. Então aqui está resumido, né, o que diferencia a NGS da terceira geração, mas falando mais de nanoporos, né, nanoporos é um exemplo de terceira geração, não é o PacBio, nanoporos é da Oxford Nanopore, por 4 motivos. Um tem sequenciador muito grande, o sequenciador ele é bem menorzinho do que os sequenciadores de outras gerações. Dá para sequenciar fragmentos de milhões de pares de base sem fragmentar, sem fazer PCR antes, não precisa amplificar a biblioteca, e a técnica do sequenciamento em si ela é diferente, né? Ela é diferente do que acontece na primeira geração e na segunda geração, que não é por síntese. Então, o fluxo de trabalho de um MinION, por exemplo, que é um exemplo de equipamento da Oxford Nanopore, terceira geração, não tem aquele passo intermediário de amplificação. É biblioteca, sequenciamento e análise dos dados, sem necessariamente amplificação ali no meio. Aí como é que funciona? Nós temos aqui essa técnica, tem aula aqui também, vai assistir a aula completa ali, que ela é bem interessante, que eu conto até a história dessa tecnologia, é bem legal. Mas você tem aqui um ambiente, né, 2 ambientes separados por uma membrana, a única comunicação desses dois ambientes acontece por um poro, uma proteína porosa aqui. Essa proteína, esse poro, permite a troca de íons entre esses dois ambientes, né? Assim como acontece uma eletroforese, tem uma carga, um polo negativo e outro positivo, e vai ter a troca de íons dessas duas regiões, permitindo a troca de íons, então, de um ambiente para o outro. Consequentemente, se você coloca uma molécula de DNA ou de RNA aqui, essa molécula vai migrar também por dentro desse poro, através desse poro. Só que quando essa molécula de DNA ela passa por dentro do poro, ela perturba a dinâmica de troca de íons de um ambiente para o outro. De acordo com a sequência de nucleotídeos presente naquela molécula de DNA, vai acontecer uma perturbação específica de íons, de troca iônica entre aqueles dois ambientes. E essa perturbação diferencial, ela é diretamente relacionada à sequência de nucleotídeos da molécula de DNA. Aqui tem um esqueminha, né? Então, esses dois ambientes separados por uma membrana, que é um ambiente cis e trans, carga negativa e positiva, você gera corrente elétrica aqui, uma molécula de DNA fita dupla, tá aqui é um DNA fita dupla associado a uma proteína, essa molécula ela vai tender a passar pelo poro, que está tendo aquela troca iônica aqui, né? Mesmo quando a molécula de DNA não está presente, está tendo uma troca de íons entre esses dois ambientes. Tem um padrãozinho de troca iônica que está acontecendo ali. Quando a molécula de DNA ela passa pelo poro, ela perturba, né? Ele vai passar fita simples, não é fita dupla não, ele vai perturbar essa corrente elétrica, fazendo com que ocorra a variação da amperagem. E a variação da amperagem aqui está diretamente relacionada com a sequência de nucleotídeos da molécula de DNA. De acordo com a sequência de nucleotídeo presente nessa molécula, ela vai perturbar a corrente elétrica aqui de uma determinada maneira. E essa determinada maneira pode ser traduzida em nucleotídeos. Aí o processo de sequenciamento acontece assim. Aqui um equipamento como esse, bem simples, né? Isso aqui na verdade nem é o equipamento, é só a estrutura que recebe a membrana com os poros, né? A flow cell dessa tecnologia aqui. Esse é um equipamento, um exemplo de estrutura que é o MinION, mas tem outros de maior capacidade também. Aqui ele é aberto, a flow cell está aqui dentro, os poros ficam aqui nessa região, é aqui onde ficam os poros. A amostra pipetada aqui, né? Acontece a reação aqui dentro. Esse processo todo acontece aqui dentro. Aí é um exemplo dos poros, né? Só um dado interessante. São 2.048 membranas contendo um nanoporo cada uma delas, né? Essa troca, essas membranas, esse ambiente que eu mostrei para falei para vocês, eles são individualizados, né? Então tem 2.048 membranas e cada uma delas contendo um nanoporo, que permite fazer esse processo de sequenciamento. E aqui é interessante, né? É um caderninho de anotação
de um dos pesquisadores que começou a desenvolver essa tecnologia lá atrás, né? Em 1989 ele veio com essa ideia que foi ser colocada em prática só em 2009, né? Mas é interessante ver aqui ele já falando exatamente isso que eu falei para vocês, e aqui até o esqueminha, como a empresa vende até hoje o racional do sequenciamento. E aqui, sendo um equipamento pequeno, né, muito pequenininho, uma estrutura muito limitada, eles levaram esse equipamento para o espaço já, em estação espacial, para fazer sequenciamento lá, em outras situações diferentes também, mas aqui é uma foto do equipamento no espaço, sendo utilizado na estação espacial. O que dá para fazer? Também dá para fazer muita aplicação com essa tecnologia, mas eu coloquei aqui com algumas que ela se diferencia, né? Montagem de genomas de qualidade superior, então se tem genomas complexos e precisa fazer uma montagem mais adequada, você combina NGS com terceira geração, ou utiliza só a terceira geração. A identificação de modificações epigenéticas em larga escala, sequenciamento de regiões altamente repetitivas, não, regiões difíceis de sequenciar, ou melhor, difíceis de identificar de que porção ela veio do genoma num processo de sequenciamento, se veio do cromossomo X, do cromossomo Z, por exemplo, é difícil saber. Então você pode, por sequenciamento de fragmentos longos, conseguir sequenciar isso com alta qualidade. Beleza? E a quarta geração? A quarta geração ela não existe ainda, na verdade, né? Comercialmente disponível ela não existe. Algumas empresas estão trabalhando para desenvolver essas tecnologias, inclusive a tecnologia de nanoporos também é uma delas, né? Ela é a terceira geração, mas será que a evolução dos nanoporos, que ainda continua em desenvolvimento, não vai ser considerada a quarta geração lá na frente? Não sei. Existem outras técnicas baseadas em microscopia também que estão sofrendo, aí faz tempo que elas estão em desenvolvimento. Estão sofrendo aí para sair do papel, para ser comercialmente eficiente, né? Mas tá aí, está sendo desenvolvida. Vamos ver se a gente tem uma nova geração ainda nessa década. Eu espero que sim. Espero que a gente veja a evolução do sequenciamento ainda nessa década. Beleza? E com isso a gente finaliza a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar aquele combo de YouTube, curte aí, comentário, compartilha, vai seguir nas redes sociais, lá no Instagram também. E a gente se vê por aí, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.